Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de informação em tecnologia, saúde, né? Toda quarta-feira aqui na TV Sim. Hoje o tema é muito interessante, nós vamos falar sobre amamentação e o agosto dourado, né? E para isso, mantendo a tradição do programa, trouxemos duas excelentíssimas profissionais. Lá na ponta esquerda nós temos a Natália Modenese, que é enfermeira, é mestre e pós-graduada em obstetrícia e está inaugurando aí a sua clínica, isso, que a nossa querida também faz parte, que é a Semear, né? Isso. Que praticamente é o grande foco, é isso, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Isso aí. E aqui do meu lado a pediatra Crisley La Sala, não é isso? Também faz parte da Semear, dessa nova clínica, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre as mamães, sobre o agosto dourado, me interessa muito esse tema, né? Daqui a pouco eu vou ser pai de novo pela terceira vez, estou cheio de dúvidas aqui, sempre uma novidade. E você pode nos assistir aí na TV Sim Aberta, em todo o Espírito Santo, na 16.1, na rádio, né? Agora que se chama Viva, 106.1 e também aí nas plataformas de stream, né? Tanto no YouTube, no Facebook e todas essas plataformas. Você pode tirar suas dúvidas também conosco aí no WhatsApp, através do telefone 996224547. Manda sua dúvida sobre o agosto dourado que a gente vai responder aqui ao vivo. Antes de iniciar o programa, vamos dar uma informação que eu gosto sempre de apoiar essas causas. O Ensino Brasil, né, que é uma formação não formal, vamos dizer assim, sobre lideranças na questão educacional, né? Se você quiser mais informações, vai ter processo seletivo, é um empreendimento bem bacana. É só ir lá no site bit.ly/parceiros 2022. Lá está tudo descrevendo o processo seletivo, como é que funciona. Eu gosto sempre de apoiar essas questões que eu acho fundamental. E vamos lá, vamos começar então com a pergunta major, vamos dizer assim. O que é o agosto dourado, doutora Natália Modenese? Esse mês tão brilhante aí das mamães. Então, na verdade, o Agosto Dourado é uma campanha, né, que não é só do Brasil, é uma campanha em vários países do mundo, e a intenção é apoiar de forma coletiva a amamentação, né? Dourado ganha o nome por causa do padrão ouro, né? Então, o leite materno é considerado um alimento padrão ouro, ou seja, nível máximo de excelência. Então, por isso a gente usa a fitinha dourada e faz essa alusão ao mês. A gente comemora na primeira semana, né? Então, é um movimento que a gente faz de forma coletiva com a intenção mesmo de fortalecer e apoiar as iniciativas da amamentação. E essa campanha, ela é bem antiga, né? Ela foi iniciada em 1991, através de uma reunião entre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, e onde o principal objetivo, a meta, era
ter um documento apoiando essa amamentação e conscientizando toda a população. Aqui no Brasil, ela só foi mesmo assim iniciada a partir de 1991, mas em 2017 que essa campanha começou a ser firme, no mês do Agosto Dourado mesmo. Então, é uma coisa que é para... Ela é antiga? Ela é Eu, por exemplo, antiga. não conhecia. Pois né? é, ela é antiga, mas aqui no Brasil mesmo ela veio pegar pesado através de 2017 mesmo, onde essa campanha se tornou mesmo algo bem conhecida. Para fortalecer esse laço Isso. que é tão importante da amamentação, né? Isso. E aí, qual que é a grande importância do leite materno, em linhas gerais, assim? Ixi, é muita Dá um livro. coisa. Dá um livro. Assim, o leite materno, a gente sabe que tem inúmeros benefícios, né? Tanto no momento, né, da primeira hora de vida do bebê, a médio, médio, longo e curto prazo, né? Os benefícios ali da primeira hora, principalmente, são inúmeros. A amamentação, o bebê, quando recebe o primeiro leite, que é aquele colostro, nossa, os benefícios ali na microbiota, na microbiota do bebê. Tem a questão ele vai receber a primeira vacina que a gente fala, né, que é o colostro. Gente, tem quando inúmeras. Quando a gente a questão do colostro na primeira hora de vida, né, essa primeira semana, no primeiro mês, vamos falar assim, né, principalmente, é como se o leite materno e o colostro ali, ele criasse uma barreira de proteção no intestino. Isso. Porque o intestino é um órgão extremamente grande, ele absorve tudo. E imagina que você está criando ali uma película de proteção, colocando ali bactérias boas que vão controlar todas as suas funções no futuro. Inclusive, a gente sabe que o leite materno, ele previne diabetes do bebê, obesidade do bebê e da mãe, né? Diabetes e obesidade na mãe e no bebê. Isso. Doenças respiratórias, e além alergias. disso, reduz a mortalidade infantil. Eles fizeram uma pesquisa onde os pacientes que receberam o leite materno na primeira hora de vida tem uma redução de 16% do risco de mortalidade infantil. Só de amamentar na primeira hora. Uhum. Então, a amamentação ali, além de ter os benefícios maternos, tem os benefícios no bebê também. Então, como a Natália, a obesidade, reduz a obesidade, o diabetes, tem a redução também da parte de... melhora no caso do cognitivo do bebê. Foi visto que os bebês amamentados têm um QI maior, então isso favorece até no futuro da criança, né? Tem mais alergias alimentares, respiratórias. Também. Na mãe previne câncer de ovário, câncer de mama. Para cada ano amamentado, a gente tem uma redução bem grande do risco de câncer de mama na mãe. Além da redução do câncer de mama, tem uma redução de 16% na leucemia nas crianças também. Tem porquê não amamentar, né? Tem essa redução até em leucemia nas crianças. Então... E vocês acham que a população percebe isso ou falta muita informação ainda? Falta muita informação. Eu acho que, assim, de forma geral, as mães, elas... Eu vejo, né, que eu lido diretamente com as mães, elas sabem da importância, mas elas não compreendem todos os benefícios. Isso. E aí, quando por algo... E assim, ainda há um mito muito grande na amamentação de que amamentar é natural, é primitivo, toda mulher é capaz de amamentar, todo mundo consegue dar leite. E aí isso fica muito assim, as pessoas acabam, não, eu vou conseguir, né? E aí não se informam tanto, não se preparam tanto às vezes para aquele momento. E aí quando chega, sabe, tipo, quando você vai a campo e vê que são muitas coisas que podem estar influenciando ali, aí vem aquela sensação de medo, culpa, às vezes por não ter conseguido, ou achar que, né, tem... Até a questão da rede de apoio também, rede de né? apoio. Hoje em dia a rede de apoio influencia muito na continuação também da amamentação. E tem a questão da cultura do desmame, né? Sim. Que a gente vive hoje nessa cultura
da mamadeira, da chupeta. Tem um tempo limite para isso? Por exemplo, chegou um ano, tem que parar de amamentar? Ou não? A Organização Mundial de Saúde recomenda o leite materno exclusivo até os 6, depois dos 6 meses complementar, né, com o alimento e manter até pelo menos os 2 aninhos. Mas não tem um tempo limite, nem assim, mínimo, né? nem máximo. Nem máximo. Vai de acordo com a criança e com a mãe. Isso. Ninguém é obrigado a amamentar por mais tempo do que quer, mas também ninguém é obrigado a desmamar antes daquilo que tem vontade, né? Por um protocolo específico? Não tem. Não. Tá, então eu amamento exclusivo até os 6 meses. Isso. E depois sempre vai ter suplementação ou tem casos que não precisa? A suplementação, a amamentação exclusiva, aí sempre eu vou ter formulações, alguma coisa assim ou não? Se o bebê tem aleitamento materno, mantém o leite materno e inicia a introdução alimentar. Frutinhas, não precisa de nenhum composto lácteo, nenhuma fórmula infantil, nada. É só leite materno e a introdução alimentar mesmo. E a partir dali o leite materno vai ser o complemento, né, dessa introdução alimentar. Após o primeiro ano de vida, né, aí o leite materno ele funciona como um complemento e a comida, né, sólida, o alimento sólido passa a ser a principal fonte de nutrição. Mas o bebê que está recebendo leite materno não precisa de nenhum outro tipo de leite depois que começa a introdução alimentar. Tá. E aí eu vou fazer uma dúvida minha, né? Você faz muito bem esse trabalho, né, de preparar a mãe, a família, a gestante para esse episódio, mas a primeira noite do meu primeiro filho foi terrível, não foi? Aqui foi no Rio, né? E aí o meu bebê não parava de chorar. E aí no hospital tem lá o local das formulações, né? E a minha esposa não dava leite no primeiro dia, não estava conseguindo amamentar, tanto por conta de dor, foi uma cesárea noturna. E aí toda hora eu ia lá, pegava a fórmula e tentava saciar ele, mas ele não parava de chorar. Isso é normal no primeiro dia, naquelas primeiras 24 horas, ou foi uma questão por conta do horário, ele nasceu de noite, né? Foi agendada, acabou que aconteceu de noite. Né? Existe alguma diferença entre uma cesárea agendada de manhã e uma cesárea agendada de noite, na questão da alimentação do bebê? Essa é a primeira pergunta. E a segunda eu fiz certo de ir lá toda hora e tentar saciar ele com formulação do hospital? Então, não em relação assim, a ser de dia ou ser de noite, o nascimento, né? Na verdade, isso não interfere muito nesse comportamento. Normalmente o comportamento do bebê é assim, ele nasce nas primeiras horas, na primeira, segunda, até a terceira hora, né, Crisley? Ele tá super apto para ter esse primeiro contato com a mãe. Para estar perto, pele a pele, né, ou ser colocado ao seio, né, ou buscar o seio sozinho, se ele já for um bebê a termo e tudo mais. E aí depois, passar dessas 3 primeiras horas, o bebê acaba entrando num processo de ficar mais letárgico, hibernar, isso, ele fica lá, não quer nada, né? Aí às vezes, se ele tá com um pouquinho de líquido amniótico, ele vai regurgitar, ele pode ficar um pouco nauseado, e aí a gente fica lá tentando colocar, às vezes, na mama naquele momento, e o bebê não pega. Claro que ele não pega, ele tá curtindo a vibe ali, tipo, eu acabei de vir ao mundo, já passei por um super estresse, que o nascimento é um grande estresse. É óbvio que o bebê que nasce, quanto mais humanizada essa recepção ali, né? Então, se for uma via de parto normal, ou mesmo que seja uma cesárea, mas se for um momento onde a gente tem o mínimo de estímulo possível, temperatura ambiente, não ter luzes muito fortes. Realizar o contato pele a pele, né? Na primeira hora. Isso. Postergar, né? Todos os tipos de assistência, máximo para depois, para permitir esse primeiro contato, você vai ter um bebê que vai chegar ao mundo num nível de estresse muito menor. Então, tudo é uma cascata. É porque essa primeira horinha, a gente até fala muito dessa primeira hora do bebê, né? É a hora dourada também que a gente fala. Essa primeira hora do bebê, logo após o nascimento, ele colocado em contato pele a pele com a mãe, vai ter alguns benefícios dessa primeira hora. Um deles é regular a temperatura do bebê, a parte respiratória e cardiovascular. Tem a questão da liberação dos hormônios maternos para produção e ejeção do leite também.
E além disso, reduz a ansiedade tanto materna quanto do bebê. Então, o bebê passou ali seus 9 meses dentro da barriguinha, escutando a batida do coração, quentinho. E quando ele é tirado e direto para outro local, sendo manipulado, passado paninho, sondinha, tomando a injeçãozinha. Então, assim, é um nível de estresse muito alto. É nítido e tem várias pesquisas que mostram a diferença de um bebê que é levado a contato pele a pele e a diferença de um bebê que é retirado de perto da mãe, levado para o campo. E aí é um nível de estresse. E fora que se for um parto cesáreo, já tem aquelas... A diferença de não ter sido a via natural e ter outro estresse aí, né? Parto normal sempre é melhor dentro da possibilidade materna também, né? Aí... Será então que se ele fosse normal, eu ia ter passado menos estresse nessa primeira noite? Tem a questão também que é assim, porque assim, tem a questão também do choro do bebê ser o único meio de comunicação. Então, nem todo choro é fome. Então, às vezes, o choro é uma roupinha que está incomodando, é frio, é calor, é a falta desse contato da mãe. Pode ser o próprio estresse, a regulação mesmo das primeiras 24 horas de vida do bebê. Está dentro ali do normal, vamos dizer, né? Assim. Tá dentro da... E assim, às vezes, né, igual você fala, eu fiz certo de buscar, né? É uma ansiedade da família. Então, a gente já acostumou que se o bebê está chorando, né? É uma coisa que a gente ouve a vida toda, tá chorando é porque tá com fome, vamos dar uma fórmula, vamos dar uma madeira. E qual que é o problema, né? Então, assim, não é fazer certo ou fazer errado, porque eu imagino que você estava dentro de uma instituição e você precisava também ali você era um paciente, né? Você precisava ser orientado, acolhido, direcionado para aquilo ali, acalmado o seu coração, né? Alguém tinha que ter acalmado e te explicado passo a passo como é, por que não é, né? Claro, quando a gente busca essa informação antes, fica muito mais fácil ali naquela hora, né? A gente tá meio nervoso e tal. Mas qual é o problema dessa fórmula nessas primeiras horas? Você já tem esse bebê nesse estágio, né, de hibernação. Você já tem um bebê que às vezes está com o estômago um pouco mais cheio por conta do líquido amniótico que ele pode, né? Que é normal, ele ingeriu ali, ele vai estar meio nauseado. Aí você vai e coloca mais fórmula ali. E aí esse bebê vai demorar mais tempo ainda a querer mamar. A fórmula é difícil de digestão, ele vai demorar mais tempo a digerir. Então, ao invés de ele ser colocado no seio na primeira hora, ele já não foi. Aí passou 3 horas, ele já não foi, porque ele recebeu a fórmula. Aí vai passar mais 3, 4, 6 horas até que ele vai. Então, a gente vai só Isso vai dificultar mais ainda a descida do leite. Foi o que aconteceu conosco. Acaba, porque até então o leite é produzido desde a gestação, mas a manutenção do leite é só através da sucção, né? Tem a questão da sucção. Então, se eu tô fornecendo a fórmula, o bebê está demorando vir ao peito, está passando muito tempo, o corpo ali vai estar, né? Esse primeiro, porque assim, né, você falou do leite, não tinha leite e tal, realmente nenhuma mãe tem leite logo no momento do nascimento, né? Então, enquanto está grávida, a gente tem hormônios que vão suprimir, né, segurar ali para o leite não descer. Né? Então vai ficar só na fase de colostro, que não é pouca coisa, é muita coisa. A diferença em termos nutritivas, assim, de calorias do colostro para o leite maduro é muito pequena. A questão toda é o volume, porque o colostro, né, ele tem um volume menor do que a descida do leite. A gente tem aquele volume copioso, aquela quantidade maior de leite, que é o esperado mesmo. Então, normalmente, até o 3º dia, 2º, 3º, até o 5º, né? Eu não gosto muito de até o 5º, mas... Enfim, pode ser até o 5º dia, a gente tem o colostro, ainda não tem o leite. Então, todo mundo é assim. Então, logo que o bebê nasce, é o colostro que vai receber e é suficiente para ele. É o esperado. Essa primeira descida do leite que acontece aí no 2º, 3º dia, a gente fala que ela é um mecanismo, um mecanismo hormonal. Independente do bebê mamar ou não, ele vai acontecer. O problema é, quanto mais eu atraso, o que pode acontecer?
acontecer? O volume de leite sendo produzido depois, ele é regulado pelas sucções do bebê, que aí a gente entra no processo que ela falou, no processo autócrino. Né? Então, se eu tenho um bebê mamando, eu tenho uma mãe que vai produzindo. Aí, claro, a sucção tem que ser uma sucção boa, efetiva, várias coisas que a gente olha ali para ver como é que está acontecendo. Mas nessa primeira noite você tem que instruir bem o pai. Porque o pai fica ansioso. Eu busquei umas 20 mamadeirinhas. E cara, esse menino não para de ter fome. Eu ensino quando eu tenho uma situação, por exemplo, um bebê que a mãe é diabética, né? Tem uma situação assim, um bebê que tem uma necessidade ou uma mãe que tem uma dificuldade maior, eu ensino a fazer ordenha e oferecer o próprio colostro para o bebê, que a gente já consegue resolver um montão de problemas nessas primeiras dias. E uma coisa importante é ter a consulta pré-natal, tanto com a consultora quanto com o pediatra. Nas minhas consultas, eu tenho umas bolinhas mostrando o tamanho do estômago do bebê. Então, assim, mostrando a diferença e a evolução do estômago do bebê para entender essa questão do colostro, desse pouco leite que elas ficam falando que não desceu leite, mas aí eu mostro que o estômago do bebê nos primeiros 3 dias de vida é de 1 a 3 ml, é isso aqui. Então não adianta querer dar fórmula, porque o meu leite não está saindo, é só uma aguinha, é aquela aguinha que ele precisa, porque a quantidade é muito pequena que ele precisa nesses primeiros 3 dias de vida. Então, quando elas olham aqueles 3 níveis da bolinha, e aí elas pensam, nossa, realmente pequenininho. Toma consciência do que é, né? Então, na consulta a gente conversa muito sobre isso, para no dia elas perceberem, tá saindo aqui, que elas falam muito da aguinha, né? Tá saindo só uma aguinha ralinha aqui, mas elas lembram do tamanho do estômago do bebê daquele primeiro dia, que é 1 a 3 ml, é uma ervilha. É menos... E a gestante lembra do obstetra, do médico obstetra, mas do pediatra é muito difícil, né? É pouco divulgado isso. Até que agora, tem bastante aqui, gente né? procurando já, porque estão buscando. A gente está tentando informar bastante. Todo programa nosso de quarta-feira de saúde, a gente vê que o mais importante é a informação. Né? No final das contas, é sempre isso. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco. Interessantíssimo, eu estou tirando minhas dúvidas todas aqui da amamentação. Nós estamos aqui com 2 excelentíssimas profissionais, a Natália Modenese, que é enfermeira obstetra, e a doutora Crisley Lassala, que é pediatra. Então a gente mande aí informações, dúvidas aí através do nosso canal de internet e a gente volta no próximo bloco. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje o tema é Agosto Dourado. Nós estamos falando sobre amamentação com 2 excelentíssimas profissionais. A doutora Natália Modenese, que é enfermeira, obstetra, né? Dona da Semear Clínica, né? E também a doutora Crisley Lassala, acertei o nome? Crisley, desculpa, que é pediatra, né? E a gente conversava aí sobre, acaba que é uma experiência minha, né? E elas me deram algumas dicas aqui. Então vamos para as perguntas que veio lá do Instagram e também do WhatsApp, né? A primeira pergunta que veio é: toda mulher é capaz de amamentar? Sim ou não? Na teoria, sim. Na teoria, sim, né? Toda mulher, teoricamente, enquanto mamíferos, né, nós podemos amamentar. Mas na prática, a gente vê que há muitas dificuldades nesse processo, né? Eu costumo falar assim, e o parto e a amamentação vai muito nessa linha. Estava até conversando esses dias com uma paciente neurologista, né, que eu atendi esses dias, eu falei, sabe qual que é o nosso problema? É que a gente deixa a parte da inteligência, né, o neocórtex, mandar em tudo. Então, a gente quer ficar controlando todas as coisas, e aí algumas outras coisas, né, dessa nossa vida moderna, acabam interferindo. Por exemplo, as intervenções que a gente estava conversando aqui, né, aquelas intervenções que acontecem no momento do nascimento, né, algumas questões, né, da nossa, por exemplo, até a nossa alimentação pode estar interferindo, porque obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso vai interferir nas questões hormonais. Então, todas as alterações que a gente tiver hormonal também pode estar impactando. Então, assim, a gente pensa assim, sim, a princípio, toda mulher é capaz de amamentar.
Porém, a gente precisa olhar cada uma com individualidade para entender naquele processo, minimizando os riscos, né, atuando na prevenção, entendendo, porque às vezes, por exemplo, se essa mulher teve diabetes estacional, ela é uma mulher que precisa de um acompanhamento muito mais próximo do que uma mulher de risco habitual, que não teve nenhum problema na gestação, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado algumas situações de forma individualizada. Principalmente as mamães que passaram por procedimento na mama. Também, isso. Essas que... Cria ansiedade por essa situação, você acha? Por exemplo, uma outra dúvida que veio aqui que a gente já vai falar. Eu tenho prótese mamária, silicone. Altera? Você acha que a maioria das pacientes ficam mais ansiosas? Acha que não? Acha que atrapalha a amamentação? Eu acho que a ansiedade vem praticamente todas. A questão da prótese mamária depende também da técnica, né? Utilizada e da quantidade, o volume, essa questão. E também da redução, né? A redução, assim, ela acaba impactando mais, não isso. né? A redução mamária, dependendo da técnica, tem um alto impacto ali foi removido o tecido glandular, isso, né? Você pode ter, nesse caso, a questão da baixa produção, né? Que a maioria pode passar por esse problema. Fizeram uma pesquisa em relação às mães que passaram por algum procedimento da mama, principalmente pela redução. É capaz de amamentar? Sim, mas o grande problema aí é você saber se vai conseguir manter esse aleitamento materno exclusivo. E aí viram que a maioria há uma necessidade de um complemento, mas a amamentação pode ser feita, mas dependendo a gente precisa de uma ajudinha aí. Multidisciplinar. Isso, para tentar manter. É uma condição de risco, né? Seja uma prótese. A prótese, assim, às vezes ela pode estar relacionada a problemas, talvez não relacionada à produção em si, mas, por exemplo, às vezes a posicionamento, porque ela distende muito, então você tem pouca flacidez, pouca flexibilidade naquele complexo ali mamilareolar, então o bebê não consegue apreender bem aquela mama, acaba pegando só no mamilo, aí não consegue fazer uma boa ordenha, né? Já na mamoplastia redutora, pode acontecer de ter remoção de tecido, pode ter lesão, por exemplo, de função dos ductos ali, você não conseguiu uma boa ejeção. Então, se tem uma cirurgia na mama, a gente já considera uma situação de um risco um pouco maior do que a mulher que não tem nada. Então, precisaria, teoricamente, já ter um acompanhamento mais próximo. E hoje a gente já tem muito estudo que, inclusive, para você trabalhar na gestação algumas situações desse tipo, ou já no pós-parto imediato, já prevenindo, por exemplo, esses problemas. E a mulher que é considerada, eu acho que é esteticamente, eu não sei nem como diz isso, foi uma pergunta também no Instagram, o seio pequeno, a mama menor, o seio menor, ela é capaz de amamentar naturalmente, normalmente, ou tem diferença de que tem um seio maior ou não? Não tem diferença disso. Pode ser grande, pequeno, médio. Não, pode ser. Isso aí não é o tamanho da mama que vai definir, né? O que a gente sabe é que existem algumas condições de desenvolvimento da mama, né? Dependendo, porque assim, a gente passa por alguns períodos de desenvolvimento da mama, lá enquanto a gente está dentro da barriga da mãe, depois na puberdade, e a terceira etapa é na gravidez, né? Que chama de mamogênese. Se em algum momento desse processo tiver alguma alteração, a gente pode ter uma alteração na glândula mamária, por exemplo. Então, não é o tamanho, e sim o formato que vai, às vezes, me dar pistas, por exemplo, de uma mulher que tem pouco tecido mamário. Então, a gente já... Não é que eu vou ter certeza, mas, por exemplo... Dá para você já fazer meio que, né, uma avaliação prévia e falar, bom, essa mama tem um formato que pode, né, me deixar na dúvida, sim, se não tem ausência de uma parte desse tecido mamário, ou seja, uma alteração anatômica, né, da formação da glândula. Então, não é o tamanho, mas o formato pode sim ser... Atrapalhar.
dificultar o processo, né? Atrapalhar. Sim, mamas muito grandes também podem dificultar, muito pesada, difícil de manejo, um bebê com dificuldade, por exemplo, um bebê pequeno, prematuro, ou, né, pico. Então, assim, não dá pra gente ter certeza, né? Uhum. Então, vamos lá, mais uma pergunta de alguma gestante aí. Alimentos, eu posso comer de tudo? Uma coisa, aqui ó, alguma influência na amamentação? Café, principalmente café e chocolate, altera isso ou não? Olha, difícil? É o que eu sempre falo com as mães. Café é bom reduzir, né? Em relação a alimentos em geral. Eu falo que não tem nada assim tão descrito, falando, não pode comer isso. Estudo randomizado. Não existe. Eu sempre falo assim que a alimentação de uma mãe que está amamentando tem que ser saudável. Porque o leite materno é o que a gente fala que passa tudo para o bebê, né? Então, quanto melhor for essa alimentação, vai ser melhor a produção de leite, passando ali para o bebezinho. Em relação, assim, o que não pode comer, isso vai variar de pessoa para pessoa, porque às vezes uma mãe come um brócolis e diz que o bebê parece que deu cólica. Outras se entopem comendo brócolis e não vai sentir nada. Tem outras que comem um chocolate e o bebê tem. Então, não é uma regra. Isso eu peço para elas avaliarem o que elas estão comendo e se o bebê vai ter alguma coisa ou não. Eu parto do princípio de que, a princípio, se é bicho e planta, pode comer de tudo. Isso. Porque é saudável, né? Então, assim, alimentos muito industrializados, muito processados, não são saudáveis. Não vão fazer bem para mim, não vão fazer bem para o bebê. Quanto mais nutrientes eu tiver, né? Quanto mais variedade de alimentos eu comer, variedade de alimentos saudáveis. É mais natural possível, Isso, mais natural possível, melhor vai ser esse leite. Cólica e gases vão dar ou não vão dar, não é pelo alimento da mãe. A gente nunca conseguiu relacionar nada, acho que o leite é que eles estão, né, mais ou menos tem algumas coisas aí ainda assim, mas fora isso, nada tem correlação forte disso daí. Se a mãe começar a eliminar alimentos, porque supostamente aqueles alimentos dão ou gases ou cólica no bebê, sendo que a gente sabe que isso é uma condição da imaturidade gástrica do bebê e que quanto mais ele tiver contato com sabores diferentes, melhor vai ser no futuro para ele. Por quê? Porque ele vai estar habituado com esses sabores, vai ter uma introdução alimentar melhor, vai gostar mais das coisas, né, com variedade. Então, eu não acho que é vantagem nem para a mãe, nem para o bebê privar de alimentos. Agora, claro, alimentos que não são... O café, a questão do café, porque a cafeína, ela acaba passando um pouco pelo leite. Então, cafeína, bebidas que tem cafeína, passa. Agora, uma xicrinha de café é o bom senso também, né? Uma xícara de café não vai fazer mal. Agora, vai tomar uma garrafa de café, eu tomo café, Coca-Cola, chamate, chimarrão, sei lá, tudo junto. Uma bomba de cafeína. Aí não. Agora, uma xícara de café pequena não vai fazer mal. A mesma coisa do chocolate. Vai comer chocolate, você não vai se entupir comer uma barra de chocolate. Mas, pô, você tá lá, já é difícil, tão difícil o puerpério. Imagina se tiver que privar a gente do café e um pouquinho de chocolate. Então, assim, eu acho que tudo é o bom senso, né? É você pensar nisso. É bicho, é planta? Primeiro ponto, é comida saudável, é natural, menos processada. Às vezes a pessoa não come isso, mas sim top de farinha, de açúcar, de comida que não é legal também, né? Isso. E outra coisa, a gente já sabe que assim, né, na nossa área, a gente não estuda muito em mulheres isso, mas o pessoal da pecuária estuda muito produção de leite em vaca, né? Então, o que eles fazem para as vacas terem boa produção de leite? Eles melhoram a alimentação daquelas vacas. Então, se a gente consegue ter todos os alimentos, vários nutrientes, inclusive a gente sabe, tem a questão do magnésio, cálcio, zinco, então uma alimentação bem variada em verduras, frutas, cereais, né, enfim, a gente vai também automaticamente conseguir ter uma melhora nessa qualidade desse leite. E a gente sabe o que é bom, né? Sim. Essa que é a verdade. Eu acho que todo mundo sabe o que faz bem, né? Sim, aí você vai cortar. Eu vejo mãe às vezes falar, nossa, não tá comendo feijão, não tá comendo couve, não tá comendo feijão, porque tá comendo falaram que dá cólica na criança. Eu falo, não, gente, pode, coma tudo, não tem essa restrição. Observar a criança, observar. E tem algum alimento que pode auxiliar na produção láctea, na produção
do leite. Alguma coisa já estabelecida ou também não? Estabelecido. A gente tem... A avó sempre tem um negócio. Né? Nós não temos evidências científicas, nós temos evidências anedóticas. O que são isso? Aquelas coisas que passam exatamente isso, em várias culturas, em vários lugares, alimentos que já são muito culturalmente conhecidos como galactogogos ou alimentos que aumentam. E sabe o que é interessante? Que todas assim, tem algumas publicações de livros, né? E todos esses alimentos, se você for estudá-los, eles são considerados superalimentos, ou seja, são aqueles alimentos riquíssimos em nutrientes. Né? Então, por exemplo, a aveia é considerada, né? O açaí agora está sendo muito falado, açaí, suco integral de uva, tem sido muito falado também como um alimento que ajuda um pouco mais. Algumas ervas, né, que a gente já conhece, ervas e grãos, né, que também tem essas famas de ajudar na produção de leite. Então, a gente tem, sim, alguns alimentos que são conhecidos por suas propriedades, que a gente chama galactogogas, mas não tem evidência forte, né? Mas a gente vai pela questão do bom senso também. Vai fazer mal? Vai fazer mal você comer um bolinho de aveia? Claro que não. Então, deixa comer o bolinho de aveia. Comer, né? Tá, e alternativa, outra coisa aqui. Remédio. Tem remédio que pode ajudar? Sim. Uma mãe que está com dificuldade de amamentar, a gente tem terapia medicamentosa para isso? É o que a gente estava até conversando agorinha. Existem os medicamentos, mas primeiro a gente tem que avaliar a mãe como um todo. Entender, né? Isso antes de fazer algum medicamento para essa produção, né? Você tem que saber qual é a origem, né, desse processo. A origem, por exemplo, é porque essa mãe tem pouco tecido mamário, então não adianta nada você dar um galactogogo de remédio. Você tem que entender o processo ali para você atuar. Às vezes o problema nem tá na mãe, às vezes o problema tá no bebê. É um bebê que tem um freio de língua preso, que a gente tem visto, né, alguns casos. Né? É um bebê que tem uma dificuldade de sugar por algum motivo. Às vezes o bebê tem um torcicolo congênito, sente dor, não consegue se posicionar bem e não consegue sugar bem. A mãe tá lá com a mama cheia, tá dando mastite. Olha só, às vezes você pega um caso, ela fala assim: nossa, eu tive mastite, mas eu tenho pouco leite. Fala, não é possível uma pessoa ter pouco leite, ter mastite. Se ela tem mastite é porque sobrou leite no peito. Se sobrou leite no peito, quem é que não tirou? O bebê não removeu por algum motivo. Então, aquele leite ficou ali e evoluiu daquela forma. Então, assim, precisa entender o que está por trás. Às vezes, a gente sabe que hoje a dor ao amamentar e a ideia, verdadeira ou não, de pouco leite são as principais causas de desmame. Então, não adianta só prescrever, né, uma medicação sem entender o que está acontecendo. Você está tratando um sintoma, né? Sim, exatamente. Você vai ali, passa o remédio e vai embora. Sim. Como se fosse isso, né? E aí você não age no que é, atrapalha, na verdade. E você falou em mastite, o que é mastite? Explica pra gente aí. Vai lá, Cris. A mastite, no caso, seria a inflamação da mama, né? Ela vai evoluir, a mama vai evoluir com um edema, uma vermelhidão local, dor, né, ao amamentar, principalmente. A mãe pode ter febre e essa causa pode evoluir para uma causa realmente bacteriana e precisar de uma intervenção ali no momento. Então, se tiver esses sintomas, procurar o obstetra. Dor, vermelhidão local, a mãe evolui, tem mães que dão até febre, né, nessa situação, porque é uma inflamação mesmo da mama. A mama fica enorme, fica gigante, às vezes precisa até puncionar. Em alguns casos, evoluem para um abscesso local. É bem complicado. É um dos motivos de desmame, né? Também, porque é uma dor intensa. E assim, a gente fala que é necessário amamentar. Mesmo assim, né? É necessário. Mesmo com mastite, dá para amamentar? Dá. O leite não é porque precisa esvaziar a mama. Mesmo com a mama daquele jeito, a gente é necessário esvaziar a mama de alguma forma. Então, dependendo, a gente pede para amamentar mesmo assim. Que é o tratamento, né? Que é o tratamento também. Mas também precisa entender a causa, né? É uma remoção ineficaz. O bebê, por exemplo, está ficando às vezes sem mamar, né? Pode ter uma obstrução e aí por algum motivo aquele leite não está conseguindo ser injetado. Então, assim, às vezes eu acho que o tratamento, né, é só o antibiótico, por exemplo. Só dar um antibiótico resolve. Você tem que entender também o que está levando aquilo ali para você, né, interferir direto na causa. Ótimo. Ó, nós
terminamos o segundo bloco, né? Interessantíssimo. Nós estamos aqui com a doutora Natália Modenese e com a doutora Crisley, agora acertei, né? Que é pediatra, falando sobre o agosto dourado. E no próximo bloco a gente vai voltar com a pergunta da Rani, lá de Governador Valadares. Por que que a mama às vezes fica rachando? Essa foi a expressão que ela usou. E até às vezes sai sangue. Guarda aí, no próximo bloco a gente tem essa resposta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando hoje sobre o agosto dourado, falando sobre a amamentação, sobre as mamães. Estamos aqui hoje com duas profissionais de excelência, a Natália Modenese, que é enfermeira obstetra, e a doutora Crisley La Sala, que é pediatra. E no último bloco a gente fechou com a pergunta do telespectador, querendo saber se é normal, o que acontece que o bico, né, do peito na amamentação fica rachado e às vezes até sai sangue. É normal? Então, normal não é, mas é comum. É uma condição que a gente vê com bastante frequência e, na maior parte das vezes, indica que tem alguma coisa errada. Normalmente, ou essa posição do bebê na hora de amamentar, né, não tá muito legal. Então, eu preciso que o bebê, quanto mais tecido mamário, né, quanto mais aquela partezinha da areola que a gente fala, que é aquela parte escura da mama, tiver dentro da boca do bebê, né, então a gente fala assim que a pega certa seria uma pega assimétrica, ou seja, o bebê pega mais embaixo do que em cima na mama, e profunda, porque muito tecido vai para dentro da boca do bebê, e com isso a pressão que é exercida ali naquela região do mamilo é menor. Então, isso acaba não gerando dor e também não gerando lesão. Então, isso é uma situação. É o bebê que às vezes pega errado e machuca ali. Então, às vezes, você precisa ajudar, às vezes, o bebê naquele momento, principalmente no início, que ele tem uma boquinha pequena, você tem que estimular que ele consiga fazer uma abertura maior da boca. O bebê costumo dizer que o bebê tem um GPS, né? Se você vê, na hora que ele quer pegar a mama, se você alguma coisa passar nessa região da boca do bebê, ele tende a abrir a boca e direcionar. Então, isso é o GPS. Você tem que ativar esse GPS para ele fazer essa abertura de boca, né? Então, isso é um ponto. E outra é você ajudá-lo nesse momento, e direcionando que parte desse tecido ele vai pegar. Se deixa o bebê pegar sozinho, se essa região está muito dura, por exemplo, porque a mama está muito cheia, a tendência é ele pegar mais na região só do mamilo, que é mais fácil, tá ali, né, e tal, ele vai lá e pega só ali. E aí acaba machucando, então isso é uma causa. A outra causa muito comum é quando o bebê tem uma alteração, por exemplo, na boca. Seja por um freio, né, que a gente fala freio lingual, que é ou anquiloglossia, ou freio curto, língua presa, né, que pode ser uma condição que às vezes no hospital, nem sempre a gente consegue, porque o hospital ele faz só uma triagem geral, né, aqueles casos mais graves, mas às vezes no hospital não identificou porque era um caso, né, um pouco diferente, né, que não pegou naquela triagem, naquele rastreamento geral, mas que você vai olhar depois com mais calma, né, ou depois que a mãe já tem a descida do leite, que você consegue ver a função ali do bebê no peito, e aí você identifica que pode ter, por exemplo, um freio lingual que restringe a movimentação da língua, porque a língua ela é fundamental na amamentação, para ter um bom processo. Bom processo. Então, tem que investigar também, né? Sim. Tá, a gente conversava no intervalo que um fato importante para a gente falar é a questão da livre demanda, né? O que é isso e por que ela é tão importante assim? Esse conceito, né? A livre demanda é o que eu sempre falo com as mães, é deixar o bebê mamar a hora que o bebê quiser e quanto ele quiser, quanto tempo for necessário. A gente, eu sempre falo, não é para calcular, não é para dar tempo, não é só de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, não, é livre demanda. E aí a gente tem que observar como o bebê tá após a mamada. Se o bebê tá largadinho, tá tranquilo, tá bacana depois daquela mamada, ótimo, mas não é para cronometrar o tempo das mamadas, é ser espontâneo ali, naturalmente, isso. Porque hoje em dia o pessoal, as mães perguntam muito, quanto tempo tem que dar? Quanto tempo é de 2 em 2, é de 3 em 3? Então não existe isso, é livre demanda, é a hora que o bebê
quiser. Foi uma pergunta, e até se estaria relacionado com obesidade, não tem nada a ver. Né? Não. Pode deixar. Ele até reduz o risco de obesidade infantil. O bebê ele aprende a se autorregular, né? Isso. É claro que existem alguns casos específicos, né? Que, por exemplo, um bebê que nasceu pequenininho demais, ou não foi um bebê que entrou em trabalho de parto, às vezes, né? Nasceu de uma cesárea agendada, ou a mãe não entrou em trabalho de parto por algum motivo. Um bebê nasceu antes da hora, com 37, 38, até 38 menos, né? Às vezes é um bebê que ele precisa de uma certa ajuda. Nessas primeiros 15 dias de vida que tem essa questão da perda do peso, né? Isso, até o bebê regular mesmo, entrar no ganho de peso, às vezes a gente precisa, não é que a gente não vai, tipo, cronometrar de 3 em 3, mas a gente não vai deixar passar muito tempo. Então a gente vai estar ali sempre... se passou de uma determinada quantidade de hora, é bom você oferecer, né? Mas é só essa atenção nos primeiros dias de vida, depois fica... Joia. Ó, duas coisas, e aí até polêmica, né? Primeiro, chupeta e o que é confusão dos bicos. Então, a confusão do bico está relacionado com a criança ser apresentada a outros tipos de bicos artificiais, no caso a chupeta e a mamadeira. Tem a questão do bico de silicone, né, que pode também estar causando essa confusão dos bicos. Então o bebê nasce, está ali aprendendo ainda a pegar o seio materno, e logo em seguida ele conseguiu ali abocanhar, fazer a pega bonitinha, e logo depois que sai dali, alguém vai lá e coloca uma chupeta na boca do bebê. Ele vai estar sugando ali, é totalmente diferente do seio materno. E isso causa uma confusão na cabecinha do bebê em relação a como ele vai fazer essa sucção, né? Assim, a gente tem tanto de mamadeira, seja chupeta ou bico, né, o intermediário de silicone. A forma como o bebê suga, por exemplo, é completamente diferente da forma como ele suga o seio, a mama, né, o peito da mãe. E não só a forma, mas até a musculatura que ele usa. Então, para chupeta, por exemplo, ele vai usar muito mais esse músculozinho aqui da bochecha do que os outros músculos que ele usaria, por exemplo, na amamentação. O movimento é diferente, né? Se a gente for ver o movimento de chupeta e mamadeira, é um movimento de cima para baixo. O movimento do peito é da frente para trás. Então, ele vai fazendo uma movimentação, né? E com a mandíbula, né? Então, toda a estrutura que ele vai usar é diferente. Então, né, pode sim gerar não só uma confusão de bico, por exemplo, como uma confusão de fluxo. O fluxo de mamadeira é diferente do fluxo do peito, é um fluxo que ele é o tempo todo mesmo. A chupeta também, ela pode causar... na verdade, a chupeta já é uma restrição, né, da livre demanda, como a gente estava falando, porque você não consegue... Como é que você vai identificar o sinal de fome do bebê se ele está com a chupeta na boca? E um dos sinais de fome, por exemplo, é a sucção. Então, às vezes vai passar um tempo muito maior aquele bebê sem ser amamentado, aí é onde a gente vai ter baixo ganho de peso, aí começar o leite que não tá bom, é porque é pouco leite, é muito leite, né? Aquela confusão que a gente já falou. Tá. Tá começando a apertar aqui o tempo, e tem uma pergunta que eu achei muito interessante. É normal um seio produzir mais leite que o outro? Né? E mesmo a mãe oferecendo de maneira igualitária ali, um e o outro? É normal. A maioria das mães relatam isso, é visível. É mais o esquerdo em uma, outra mais a direita, e não é problema. Às vezes é o volume que é diferente, às vezes é o fluxo de ejeção que é diferente, ela pode ter mais ducto numa mama do que na outra, e tá tudo bem. O que a gente pede é para oferecer sempre os dois lados, para não ter uma produção, porque aí se ela oferece sempre só aquele que ela acha que tem mais, ele vai dar mais ainda, e aquele outro vai cada vez mais reduzindo a produção. E dá mastite, pode ser que dê? Pode dar mastite, pode ter diminuição, o bebê ficar numa mama só, e aí ela ficar com uma mama diferente da outra, muito diferente da outra, por exemplo. Lembrar que para manter essa produção depende da sucção, né? Joia, ó, chegamos ao final do nosso bate-papo das 6, eu adorei, né? Considerações finais aí, muito obrigado pela presença. Natália, acompanhe a Clínica Semear, que é um trabalho muito diferenciado que vocês fazem, e fique à vontade.
Não, eu só queria, né, falar que esse mês de agosto dourado, como a gente fala, é uma iniciativa coletiva, não é uma intenção de criticar, por exemplo, as mães que porventura não conseguiram amamentar. Pelo contrário, é acolher, entender que a amamentação é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade da mulher que está amamentando, é uma responsabilidade coletiva dos profissionais, da população. Então, e justamente esse ano o lema é esse, a amamentação é uma responsabilidade de todos. A gente tem que ter uma cultura de toda a sociedade de fortalecer o aleitamento. Isso. Então não é da mulher por um motivo específico que não conseguiu amamentar. Do pai também, né? É, isso. Isso aí. Doutora Crisley, muito obrigado. De nada, um prazer. E a gente tá esperando você nas próximas aí. Oh, pode deixar. Tá bom? Também tá na Semear, né? Isso, também. Isso aí, muito legal. Bem, adorei o bate-papo de hoje, sempre eu aprendo muito, né? São temas diversos, não é da minha área de cardiologia, e foi muito bacana. Muito obrigado pela presença. A próxima quarta-feira, mais bate-papo das 6, falando mais sobre saúde e informação para vocês aqui na Rede Sim, em toda Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.